Ó, quem mora na fazenda, vocês conseguiram escutar? A vaca. E aí, boa tarde, gente plena e analisada, como que vocês estão? Sejam muito bem-vindos para mais essa live. Se você viu o tema, então qual que é o tema? Por que eu? Por que comigo? Você já passou por esse momento na tua vida de você perguntar por que as coisas acontecem comigo? Por que aconteceu do jeito que aconteceu? Será que da onde que vem isso? Inclusive eu até falei, se você tivesse a oportunidade de ou fazer uma ligação para o seu eu passado, né, na sua infância, quando você era mais jovem, ou para Deus, para perguntar, tirar essas dúvidas, você ligaria para quem? Você só tem uma opção. Se eu pedisse para você escolher entre duas coisas, duas opções de presente que eu vou te dar. Você teria um telefonema para o seu eu de alguns anos atrás, ou o seu eu enquanto criança ou adolescente, para você dar dicas para você lá do passado. Ou você optaria por uma ligação para Deus, para fazer perguntas sobre porquês na sua vida. Qual dessas duas opções você escolheria? Esse vai ser o tema da nossa live de hoje. Por quê? Por que você? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê eu? Por que não? Por que sim? Por quê? Você ligaria para o seu eu do passado para dar umas dicas, ó, não entra aqui, não faz isso, não faz aquilo, ou você ligaria para Deus para perguntar por que as coisas acontecem comigo do jeito que acontecem? Dentro da terapia, principalmente aqui da terapia que eu trabalho, que é a terapia sistêmica, esses porquês, eles têm resposta na maior parte das vezes, tá? E eu criei aqui um esquema didático, esse vídeo provavelmente vai para o YouTube. No YouTube vai ter edição, eu espero conseguir colocar o desenho do lado, mas eu vou tentar explicar para vocês de uma forma sistemática de como achar essas respostas. É claro, para você achar a resposta, você vai obrigatoriamente ter que passar por um processo terapêutico em algum momento, ou algum processo de treinamento, de conhecimento, tá? Então, dentro da sistêmica, nós temos dois conceitos de família, porque tudo que nós vivemos, quem nós somos, como nós somos formados, ele depende de dois fatores básicos. Primeiro, família de origem. A história da sua família de origem. Quem é a sua família de origem? Se você é uma pessoa casada, se você é uma pessoa que mora com outra pessoa, que tem filhos, que não mora mais com os seus pais, ou até mora com os seus pais, mas, contudo, porém, todavia, está namorando, mas dá ao namorado ou a namorada os mesmos benefícios de um casamento, né? Já estamos vendo uns probleminhas aqui. Então, a sua família de origem vai ser quem? Seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus avós, seus tios, de você para trás. Se você é uma pessoa casada, morando com outra pessoa, você já entra na família atual. Sempre nós vamos partir desses dois princípios, desses dois conceitos de família. Família de origem e família atual. Quem é a família de origem? É aquela que nos dá a vida. Meu pai e minha mãe é da família de origem que eu adquiro os problemas sistêmicos. E o que são problemas sistêmicos? São coisas que são repetidas ao longo das gerações. Se você observar para sua família, você vai começar a ver que tem padrões de repetição na sua família de origem. Então, de repente, todos os seus tios homens, eles casam e já descasam. Ou eles casam com mulheres que são mulheres que em algum momento vão traí-los. Ou então, seu tio morreu de problema no coração, seu avô morreu de problema no coração, seu pai tem pressão alta e você já fica, né? Nossa, talvez eu tenha problema de pressão ou no coração no futuro. Isso é uma repetição sistêmica. Então, temos aqui, ó, o nosso sistema. Então, vamos entender isso. O nosso sistema, que é a família de origem. Dentro da família de origem, nós formamos os nossos traços de caráter. Que são os traços de caráter? São características que estão no seu corpo, que determinam a sua forma de funcionamento, de leitura de mundo. Então, tem pessoas que são mais extrovertidas, pessoas que são mais introvertidas, pessoas que gostam de fazer trocas, pessoas que são mais exibidas, pessoas que são mais tímidas, pessoas que são mais processuais. Tudo isso é determinado, a gente consegue ver, consegue ler nos traços. E quem é que forma os traços? A família de origem, ou seja, o ambiente da família de origem forma os traços, tá? Depois disso, depois de um tempo, você vai partir para onde? Para a família atual, que é a sexualidade surge na sua vida e você vai formar a sua própria família,
na sua família atual também tem toda uma dinâmica, tem toda uma ambiência que é a junção dos seus traços mais a sua família de origem. Tudo isso vai formar a ambiência da família atual. E às vezes, muitas vezes, experimentando a vida dentro da família atual que a pessoa leva uma surra de problemas, tá? Algumas pessoas já vêm com problemas da infância. Quais são os problemas de infância, por exemplo? Uma doença congênita, uma doença adquirida, abuso sexual, ansiedade e depressão na adolescência, desejos suicidas, tudo isso são problemas que já vêm da sua família de origem. E isso vai ou se agravando ao longo da sua vida, ou você vai se distanciando desses problemas ao longo da sua vida. Quando a gente geralmente está na vida adulta, é quando a gente experimenta a primeira surra de problemas. E os problemas, tem gente que odeia problema. Se eu perguntar para você, você gosta de ter problemas? Acho que ninguém vai responder, eu gosto de ter problemas. Então, quem é que não gosta de ter problemas? Criança. Criança não gosta de ter problemas, ela gosta de ter tudo do jeito que ela quer, na hora que ela quer. Entenderam? Só que quando você passa pelo processo de terapia sistêmica, passa por algum dos meus treinamentos, você vai entender que você precisa deixar a criança, porque a criança forma quem você é. Só que quem desfruta do que a vida tem a oferecer é o adulto. Então, o adulto, ele olha para o problema e ele enxerga no problema um benefício. Todo problema traz consigo um benefício, que é o quê? A solução do problema em si é o próprio benefício. Problemas são mensageiros. O mensageiro vem e fala para você, olha, você tá com um problema no seu pneu vai furar. Imagina que você tem um mensageiro que ele chega para você e fala assim, ó, se você sair e for por tal rua, o seu pneu vai furar porque tem um monte de prego ali, caiu uns pregos ali, então não vai. Aí o problema faz exatamente isso. O problema fala para você o que não é para você fazer. E aí, como você não é treinado, ninguém é treinado para olhar para o problema de uma forma sistêmica, o que a pessoa faz? Ela lamúria, ela esbraveja, ela xinga, ela reclama, ela murmura, ela chora, ela esperneia. Por quê? Porque ela não consegue entender a linguagem do problema, tá? Eu tô criando aqui, ó, uma linha cronológica dos porquês. E é nesse momento que, de repente, quando a sua consciência começa a aumentar, você começa a se perguntar, por quê que isso aconteceu? Eu tive um filho e o filho tem um problema. Por que esse meu filho tem esse problema? E tem pessoa que ela nem tem a ousadia de se fazer essas perguntas. Poxa, eu casei e engordei 70 quilos. Nossa, 70 não, 30 quilos. Eu engordei 30 quilos. Isso é um problema, não é? É um problema de saúde. Por quê? Poxa, eu tava bem, a hora que eu comecei a ganhar dinheiro, minha empresa começou a dar certo, eu fiquei doente, eu tive burnout. Por quê? Você já parou para se perguntar, para fazer essas perguntas? Eu estudei para a prova, estudei bastante, eu sabia tudo. Na hora da prova, eu esqueci tudo, deu branco. Por quê? Toda vez que um problema aparecer na tua vida, você precisa perguntar por quê. Só que, por que as pessoas não fazem ou fazem essa pergunta e logo desistem de continuar perguntando? Porque elas não sabem onde está a resposta. Violeta, como que eu faço para ter a resposta? Você precisa conhecer o seu campo, a sua linha sistêmica. Você precisa conhecer a sistêmica da sua família de origem, da família atual. Como que eu faço? Só dentro de um treinamento, não é numa live que eu vou conseguir resolver essas paradas para você. E depois você vai fazer terapia. Seja comigo, seja com uma psicóloga, seja, sei lá, você vai escolher o tipo de terapia que é mais adequado para você. Dentro dessa surra de problemas, às vezes a pessoa, aí ela se conscientiza, beleza, eu vou lá estudar. A pessoa começou a estudar, entendeu sobre sistêmica, sobre as 3 leis, sobre ganhos, lucros inoportunos, sobre traços de caráter, forma de funcionamento. Ela entendeu tudo. Ela fala, Violeta, agora eu entendi o porquê que as coisas acontecem, né? Vou dar um exemplo aqui de porquês, ó. Vocês já viram, criança pequena, ela tá de boa, tá tranquila, tá tudo normal. De repente, essa criança começa a ter febre, e fica doentinha, e fica moada, e a família, o pai e a mãe fica desesperado e leva a criança no médico,
Faz exame de sangue, faz exame disso, faz exame daquilo, faz 1000 exames, revira a criança do avesso, não acha a razão dessa febre. Não tem uma infecção instalada em lugar nenhum, não existe bactéria, não existe virose, ela não tem dor, ela só tem essa febre. E aí a pergunta é, o médico começa a perguntar, será que essa criança viu alguma coisa e ficou com vontade? Aconteceu alguma coisa diferente nesses dias que antecederam essa febre para ter alguma outra causa? Tá vendo? O médico fazendo uma investigação dos porquês. Ah, não foi nada. Só que quem tá mais perto, de repente vai olhar para essa família e vai ver que esse casal, na verdade, eles estavam num pé de guerra. Num pé de guerra, brigando por tudo, um agressivo com o outro, um reativo ao outro. A criança, de forma inconsciente, o que ela faz? Ela abre a porta para esse problema, para essa doença, para essa febre. Por quê? Uma vez que a criança fica doente, o que acontece? Os pais param de brigar, esquece esse papo de brigar, e às vezes essas brigas poderiam ser verbais, e o pai falava, eu vou abandonar tudo mesmo, você não me ajuda, você vai ver o dia que eu sumir. Então essa criança, no inconsciente dela, vai registrando, meu pai vai sumir, meu pai vai abandonar a gente, meu pai isso, meu pai aquilo. O próprio corpo, a ansiedade dessa criança é tanta, o medo dessa criança é tanto, que o corpo adoece. Para quê? Porque a hora que essa criança adoece, os pais param de brigar, levantam a bandeira branca e começam a focar em solucionar o problema daquela criança. Então, tá vendo aqui, ó, por que essa criança precisou ficar doente agora? Porque os pais estavam brigando. Aí você vai analisar sistemicamente. Os dois, ou o marido ou a esposa, sistemicamente falando, na família dela tem um histórico de casamentos desfeitos, de famílias disfuncionais, de brigas entre casal e blá, 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 blá. E aí, às vezes, de repente, tem alguém lá que não casou, mora junto só, e aí parece que deu certo aquele relacionamento. O que essa mulher vai pensar? Ah, da próxima vez, se esse marido for embora, eu não vou mais casar, eu vou juntar. Porque a minha prima deu certo juntar todas as minhas primas, minhas irmãs que casaram, deram ruim. Olha aqui, ó, sistêmica repetindo o padrão. Olha, a criança ficou doente simplesmente para quê? Para que os pais parassem de brigar e voltassem a focar em algo que realmente vale a pena, que é a criação e a preparação das próximas gerações dessa criança, tá? Isso aqui eu tô dando um exemplo. Ou então, tem pessoas que passam por um trauma tão grande na infância, um trauma de não pertencimento, ou um trauma de... o que é não pertencimento? Ela, às vezes, numa brincadeira, os pais falam, eu te achei na lata do lixo. Dependendo de como a criança ela funciona, ou dependendo de como isso foi feito, a criança acredita naquilo. Mesmo que depois de adulta, ou ali na adolescência, 10, 11, 12 ou 7 anos, ela entenda racionalmente que isso não é verdade, o corpo dela continua reagindo como se fosse verdade, tá? Então, quando a pessoa começa a entender quais são as necessidades sistêmicas e os padrões de repetição sistêmico da sua família e a forma de funcionamento seu, às vezes também ainda resolve uma parte dos problemas, mas o resto não consegue resolver, não consegue destravar. Para onde que nós vamos olhar agora? Lucros inoportunos, porque a pessoa sabe, ela tem consciência do problema, ela sabe que ele nasceu em tal lugar, em tal momento, ela até consegue saber os gatilhos, ela não consegue às vezes antecipar esses gatilhos, mas depois que o problema acontece, ela consegue analisar, falar, isso foi por causa disso, é um gatilho da minha infância que aconteceu isso. Mas ela continua sempre escolhendo o caminho errado. Por que ela escolhe o caminho errado? Porque aí nós vamos entrar na terceira parte do processo, que é os lucros inoportunos. O que essa pessoa ganha entrando nesse problema, dizendo sim ao problema, perpetuando esse problema? Aí é os lucros inoportunos, que eles são ainda mais fortes do que os traços, do que a forma de funcionamento dos traços, tá? Os lucros inoportunos, eles é uma forma da pessoa obter aquilo que a criança interna dela não teve. Amor, aceitação, inclusão, justiça, proteção, provisão. E aí vai a lista de coisas que essa criança necessitava ter, precisava de uma família funcional, que funcionasse de forma adequada, mas a família não estava funcionando assim. Então o que acontece? A criança vai repetindo os padrões traumáticos da família de origem, tá? Ou então ele cria novos
novos traumas, vamos dizer assim, tá? Então, se eu pudesse colocar em 4 passos aqui o processo de solução de problemas e você parar de perguntar o porquê eu, mas como isso aconteceu. Então, por que foi com você? Primeiro, você tem problemas sistêmicos. Você está no emaranhado repetindo problemas da sua família. 2, você tem uma forma de funcionamento e você, às vezes, por conta do ambiente que você foi criado, você quer funcionar fora do seu sistema, da forma correta de funcionamento. 3, os lucros inoportunos, que é aquilo que você ganha quando você diz sim ao problema. Porque nesse momento aqui, ó, dos lucros inoportunos, você já tem o mapa da sua sistêmica, você sabe como que você funciona e está na tua mão escolher o caminho certo ou escolher o caminho errado, mas de uma forma ou de outra é mais forte do que você. Você vai lá e escolhe o caminho errado. Por quê? Porque você tem um lucro inoportuno em relação a isso. Então vamos lá. Primeiro passo é a conscientização. Eu me conscientizo de que eu tenho um problema, de que eu tenho uma forma de funcionamento. Eu me conscientizo de como nasce, onde nascem os problemas. Tenho esse conhecimento. Eu adquiro esse conhecimento. Depois, adquirir o conhecimento, eu começo a esquematização. O que é esquematização? Eu vou colocar isso de forma cronológica, de forma lógica, de forma que eu consiga entender o meu mapa de onde é que eu consigo encontrar problemas. Lembra quando a gente era criança, ou talvez você nem tenha passado por isso, mas existe uma história de que antes do descobrimento do Brasil, existia o Cabo da Boa Esperança e ele nunca era passado, que era no finzinho da África ali. As navegações não passavam por ali porque eles imaginavam que ali era um lugar de tormenta, era um lugar de monstros marinhos. Daí então o que eles fazem? Eles desenham o mapa mundi e o mapa de rotas de navegação e colocam ali no Cabo da Boa Esperança um desenho de um dragão, de ondas, vento e nuvem soprando. Por quê? Porque ali, ó, você fez a esquematização. Eles sabiam que ali no Cabo da Boa Esperança provavelmente haveria problemas. Então, evita esses problemas. Quando você parte para a esquematização, é justamente isso. Você escreve o teu mapa, às vezes até num papel, e olha onde é que pode dar BO. Quais são os meus pontos fracos? Quais são os meus pontos fortes? E aí você coloca o desenho do dragão, da ventania, nos seus pontos fracos. Quando você tem isso esquematizado, você pode ter a chance de escolher passar por aquele lugar ou não. Segundo, aí vem a decisão, ó. Terceiro passo, decisão. Você decide se vale a pena repetir o padrão doentio, familiar ou não. E em quarto lugar, a mudança. O que é a mudança? Eu tenho no meu sistema familiar um padrão de traições. Então, os homens gostam de pular a cerca. Eles pulam a cerca, né? E aí, poxa, eu identifiquei. E já tô vendo aqui no meu casamento até tá mais ou menos bacana, tá mais ou menos legal, minha mulher é legal. Mas eu não sei por quê. Eu tenho uma vontade louca de ficar olhando para as mulheres de fora, imaginando como que seria flertar com elas, como seria pular a cerca com elas, como seria ter um caso, ter uma amante. Tá vendo aqui, ó? Você já identificou que já existe esse padrão na sua família. Aí você esquematiza, você decide, não, eu não vou fazer isso. Só que isso precisa de um padrão de mudança. Então, qual que é a mudança? Pô, se você tem já essa predisposição a olhar para outras mulheres com esse desejo de traição, o que você vai fazer? A mudança? Eu não vou praticar atos, eu não vou em lugares, eu não vou fazer coisas que vão me levar a esse desejo. Se a academia é um problema para você, o que você vai fazer? Você vai fazer exercício em casa, você vai correr na rua. Estou dando um exemplo de inúmeras coisas que podem acontecer na tua vida. Se eu tenho esse problema com mulheres, quando alguma mulher me abordar, eu vou manter uma distância segura. Eu vou sinalizar para essas mulheres que eu tenho um comprometimento com uma outra mulher, que é a minha esposa. Se alguma mulher vier com gracinha no WhatsApp ou no Instagram, no direct, eu vou bloquear. É comercial? É alguma coisa no meu serviço? Então, não é, só que é gracinha. Eu vou bloquear. Porque entenda, se você tem problema com esse tipo de problema, chove, aparece mulher do nada. Do nada. Mas
Por que você fala que é casado, o que ela faz? Ela fala, eu não ligo, eu não tenho ciúme. Por quê? Porque isso já está no seu sistema. É um padrão de repetição. Só que agora você se conscientizou, você fez a sua esquematização, você decidiu que você quer fazer diferente e agora é a mudança, e a mudança é isso. E quem é que mais nos ajuda nesse processo de mudança? Aí vem o quê? A espiritualidade. Quando você está ligado com a espiritualidade, ligado com Deus, é nesse lugar onde a espiritualidade entra para te ajudar a mudar os padrões doentios da tua mente. Mas ele tem a terapia. Não, a terapia é justamente para tudo isso, só que é o caráter, a mudança do seu caráter é que vai te ajudar a escolher, a fazer a melhor escolha e não cair de novo na mesma coisa de sempre. Por isso que é muito importante. Eu já tem vários vídeos aí no meu YouTube, aqui mesmo no meu feed. Nós somos trinos, seres trinos, corpo, alma e espírito. A terapia é da onde? É da alma, o corpo. Eu vou lá ver se o meu problema ele é um problema de saúde, é problema hormonal, ele é um problema no corpo, vou tratar com a medicina e a espiritualidade, estar ligado a Deus. Compreenderam? Então vamos recapitular. Os problemas eles têm uma forma de acontecer por conta do que? Padrões de repetição e as escolhas dos meus traços, né, de como o meu traço funciona e os lucros inoportunos que eu tenho quando eu caio nesse problema, tá? Então vamos lá. A sistêmica, os traços, os lucros inoportunos. Para eu sair disso, recapitulando, conscientização, como? Através do conhecimento. Violeta, onde eu adquiro isso? Lá no link da bio meu tem vários treinamentos para homens, mulheres, para adolescentes, para casais, para líderes de ministério, pastor, filho de pastor, coisas assim. Então, conscientização, depois esquematização, onde eu construo esse mapa para saber quais são os meus pontos fortes, quais são os meus pontos fracos, onde é que eu tenho maior possibilidade de cair, de errar. Decisão, onde eu vou decidir tomar um caminho diferente do que a sistêmica tem me trazido até agora. Meu avô foi puteiro, meu pai foi puteiro, meus tios são puteiros, meus primos são puteiros. Eu não quero mais ser puteiro. Acabou. Eu decidi não ser essa pessoa. Eu vou investir na minha família, vou treinar as próximas gerações, eu vou ter uma família sistemicamente saudável, porque eu fui fruto de uma família disfuncional. E eu tô colhendo os frutos amargos agora. Então você decidiu. Quarto, mudança. Quando a mudança acontece com a conscientização mais espiritualidade. Se voltar para a espiritualidade, se conectar com Deus, entender qual é o plano dele, qual é a melhor forma, buscar mudança de caráter nele, tá? Entenderam? Gente, a live de hoje foi uma puta de uma aula. Olha, eu acho que em nenhum curso meu tem uma aula desse nível, tá? Então, se você quiser entrar em algum treinamento meu, tá lá no link da bio. Se você quiser fazer algum tipo de análise corporal, tá no link da bio. Se você quiser ir pro meu YouTube, onde tem várias playlists, está no meu link da bio. Se você quiser conversar comigo no WhatsApp, está no link da bio também um botão que vai pro meu WhatsApp. E eu já tenho, inclusive, o tema da live de amanhã, que é fato versus história. Porque já que nós estamos falando de problemas, então ao invés de você ficar fazendo essas perguntas, por que eu? Entenda o porquê você. Tudo na vida são escolhas. E a gente escolhe de acordo com o quê? Com a nossa história, com a nossa sistêmica, com a nossa forma de funcionamento, com os lucros indiretos, os lucros inoportunos que nós temos, tá? Então, a live de amanhã vai ser fato versus história. Por quê? O problema, ele é um fato. Só que o que nos move dentro do problema, a favor ou contra esse problema, é a história que a gente conta. A forma como nós contamos essa história. E é sobre isso que nós vamos falar amanhã. Fato, que é o trauma, que é a dor, versus história, que é sofrimento. E que é sofrimento? Dor a conta-gotas. Trauma a conta-gotas. Então, gente, eu espero vocês na live de amanhã, meio-dia, tá? Encaminha esse conteúdo para alguém que você gosta, para alguém que você ama, para alguém que você quer que pare de se perguntar o tempo todo e se lamuriar e se vitimizar. E espero vocês então lá no meu YouTube e na nossa próxima live de amanhã. Beijo, abraço, até mais.